Por que eu tenho tanto problema em ler livros jovem adulto? Oi, eu sou o Grinsauro e hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que me pegou essa semana, que eu tava lendo esse livro aqui, Os Filhos do Éden, do Edward Spore, o primeiro livro da saga, né, Os Herdeiros de Atlanta, e basicamente, lendo esse livro, em alguns momentos me fizeram lembrar de alguns outros livros que eu coloquei aqui também, alguns dos que estão aqui no meu apartamento, não estão todos, mas que são livros YA, né, o famoso Young Adult, English, motherfucker, do you speak it? ou como nós brasileiros chamamos de jovem adulto, e que são livros que têm uma história geralmente mais simples, né, acostumados aí por ser histórias mais simples e tudo mais, e não é tão aprofundada ali na criação do mundo, né, coisa do gênero. E lendo esse livro, eu comecei a pensar sobre algumas questões de por que não se fazem em livros jovem adulto e por que existe esse bloqueio. Aí eu realmente não sei se é um bloqueio por questão da indústria. Olá, eu gosto de dinheiro. Né, dos editores aí, né, que não deixam isso passar pra frente. Então eu queria falar alguns dos tópicos de por que eu tenho tanto problema em ler livros jovem adulto. E o primeiro tópico que eu queria comentar aqui é sobre aquele romance forçado que tem muitas vezes nos livros, e isso principalmente me pegou ali quando eu tava lendo Sol e Tormenta. Foi um livro que eu vi a série primeiro da Netflix, né, do Sombriossos, e aí eu achei muito interessante e eu descobri que era baseado num livro, e aí eu fui seco, né, para ler os livros, comprei os 3 já, porque eu tinha adorado a série da Netflix, e como geralmente a série, né, ou o filme, ela é inferior ao livro, eu quis ler direto, assim, sem parar, né, peguei os 3, só que quando eu tava no primeiro livro acontece essa questão desse romance meio forçado, e é uma coisa que se repete em vários livros, onde, tipo, todo mundo é muito bonito e muito namorável, digamos assim, e o protagonista, ele tem vontade de namorar todo mundo, e todo diálogo depois de uma parte do livro você não consegue mais ler sem ter um pensamento mais ali, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Isso foi algo que eu senti e é algo que me deixa muito pra baixo, assim, quando eu tô lendo, porque parece que eu não consigo me apegar com ninguém. Porque todo personagem eu fico ali, é um interesse romântico, não é, eu posso dar um valor diferente pra esse personagem. Por exemplo, em Herdeiros de Atlanta mesmo eu tava lendo, e aí tem né, spoilers aí, tem um personagem que ele é um anjo exilado. A ideia do livro é que são anjos que estão numa treta, né, numa guerra infinita aí. E tem uma mulher que tá na Terra, que a memória foi apagada, enfim, spoilers aí, que vai ter review desse livro no canal, mas não convém a esse vídeo. Mas o que eu queria dizer é que tem um anjo lá, que ele é o exilado, e na minha cabeça, por ele ser um anjo exilado, que tipo, já lutou na Segunda Guerra Mundial e coisa do gênero, viu muita coisa, na minha cabeça eu tava imaginando ele como, tipo, uma pessoa mais velha, assim, sabe, nos seus 40, 45 anos e tal. Mas, subitamente, ele tem um interesse romântico na protagonista, a protagonista tem um interesse nele, eles se beijam e eu fiquei tipo... Calma, o quê? Por exemplo, um livro que eu li, que ele tem muito essa questão de deuses na Terra e tudo mais, né? Que é do Neil Gaiman, que é o Deuses Americanos. Cara, a representação de vários deuses, como Odin, agora eu não lembro porque faz um tempo que eu li, mas ele tem vários deuses de várias religiões que são retratados como figuras mundanas, muito porque os deuses, tipo Leprechaun, eles não querem serem reconhecidos na Terra, eles querem só viver e terminar os dias deles aqui, porque eles estão lutando contra um novo deus que é a tecnologia. Então, tipo, tem essa questão, mas... E aí é essa parte que me pega, porque parece que a história não se... Parece que quando eu leio esses detalhes de que todo mundo é muito bonito e todo mundo é um possível interesse romântico, parece que eu não quero mais me aprofundar na história, sabe? Porque eu sinto que vai ser só isso o livro inteiro. E acaba que martela bastante isso no livro, não só como interesse romântico e tudo mais, mas a Kyra, né, que ela é a protagonista, ela já começa namorando uma pessoa, aí depois ela já tem um outro interesse romântico, aí tem um interesse romântico nesse anjo exilado, no Dael, e aí eu fiquei tipo, gente, e o mundo é muito legal, esse é o ponto, esse é o meu grande problema, porque muitas dessas histórias, por exemplo, eu vou voltar em Sombriossos, no Sol e Tormenta, né? Acho que o primeiro é Sombriossos mesmo.
A história é muito legal, o mundo é muito legal, a questão do cervo lá, que eles estão caçando, né, as relíquias. Mas sei lá, eu acho que poderia ter dado uma outra representação. Quando descobrem que o cara lá do mal, ele realmente é do mal, por que ele não assume uma forma de um deus, assim, medonho, sabe? Tipo, sei lá, pra mim faria mais sentido. Eu não tô no livro pelos interesses românticos. Eu entendo as pessoas que gostam, né? E aí pode ser que eu esteja falando abobrinha, mas é porque eu gosto desse mundo. Eu realmente gostei do mundo, eu realmente gostei da história, não tive problema quanto a isso. Mas eu tive problema nesses detalhes, dessa forçação de barra, sabe? Eu realmente não é algo que me pega. E agora outra coisa que eu queria comentar um pouco também, que é um pouco que me pega em Eragon, porque Eragon é um livro que eu gosto bastante, eu já li ele várias vezes, o primeiro, né? Agora eu tô com o segundo aí, eu não peguei ainda pra ler, mas eu pretendo em breve. E tanto que eu gosto tanto de Eragon que a minha gata ela é chamada Safira, e, né? Por conta da dragoa, né? Em Eragon. E uma coisa que acontece, que eu sinto, né? De quando tá ocorrendo toda a história do Eragon e eu comparo, por exemplo, com Wheel of Time, eu sei que aí entra questões do autor, né, e tudo mais, mas considerando que é fantasia, eu sinto uma falta de profundidade no mundo. Porque eu sinto que muitas informações elas são só jogadas e isso entra num assunto, num tópico, né, que eu vou abordar um pouquinho mais pra frente, que é uma questão de ficar indo e voltando no tempo, sem ter uma relação, sem ter um porquê fazer isso. E basicamente, então, o que eu quero falar sobre a profundidade da história é que eu sinto que muitas coisas do mundo são jogadas pra, tipo, essa pessoa sabe, fala aí, essa pessoa agora sabe o que tá acontecendo, fala aí, como se todo mundo sempre tivesse informação de tudo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E, sabe, eu sinto falta daquele, sei lá, encontrou uma parede que tem uns desenhos pintados, ou encontrou um livro antigo datado de antes de algum evento que aconteceu. Eu sinto falta dessas questões de parecer uma construção do mundo mais viva, porque eu acho que todo mundo chegando e falando, não, isso é assim por causa disso, você tira um pouco a credibilidade do quão complexo é o seu mundo e você torna, tipo, todo mundo sabe tudo, é só você sair perguntando pras pessoas. E eu acho que isso não é algo que acontece só no Eragon, mas acontece também um pouco em Convergente, né, na série ali do Convergente, Divergente, todo mundo sabe tudo. Ali eu entendo um pouco mais porque é um local fechado, né? Eles estão presos ali nas muralhas, aí tentam explicar. Tem a reviravolta no último livro e tudo mais, mas eu acho que como é levado o primeiro e o segundo livro, não sei, eu acho que poderia se aprofundar um pouco mais nas coisas que estão, tipo, deixando resquícios do que os criadores fizeram lá e dando umas pistas assim, tipo, mais sutis. Eu acho que falta um toque de sutileza, tipo, tudo é muito esculachado e jogado na cara. Parece que fala que quem tá lendo o YA não consegue prestar atenção nos detalhes, não consegue ligar A com B, sabe? É o que eu sinto um pouco quando eu tô lendo. Tipo, parece que muitas vezes estão me chamando de burro ali. Tipo, cara, você não vai conseguir ver isso, então alguém tem que te falar, tem que te explicar, tem que te desenhar. E é uma coisa que eu fico muito bravo às vezes quando eu tô lendo. E outro ponto que eu queria comentar também sobre a literatura jovem adulta, e essa aqui é a Safira. É exatamente o nome, acho, que se colocam, né, de jovem adulto, que muitas vezes é destinado para o público ali mais novo, né, mas você coloca essa etiqueta de jovem adulto e aí parece uma enganação de, tipo, por que então existe essa label, né, essa etiqueta de jovem adulto? Então quer dizer que eles não podem ler livros adultos, né, dependendo da faixa etária? E quer dizer que adultos não podem ler livros jovens adultos? Eu acho que esse é um grande erro que acontece e eu acho que vem daí muitos problemas na questão de desenvolvimento artístico e desenvolvimento até dos próprios personagens, que é exatamente o público-alvo, porque eles focam numa idade e eles estão colocando como uma verdade absoluta. E eu não estou fazendo esse vídeo aqui para criticar a ferro e a fogo a literatura YA, mas eu tô fazendo exatamente porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, que gosto muito dos universos, e eu sinto que essas questões elas acabam tirando um pouco da magia que poderia ter. Eu acho que você não precisa escrever um Senhor dos Anéis, uma Roda do Tempo para um público jovem ali, mas você também não precisa se manter no mínimo, sabe? Eu acho que você pode sim tentar explorar mais coisas e tentar sair um pouco, né, do padrão. Hoje em dia parece que todo livro tem a mesma história, só muda o nome, então assim,
Por que fazer isso, sabe? Por que não se inventar só por conta de uma questão de mercado? Talvez, pode ser. O mercado é aí o que vai gerar grande parte das indústrias e das pessoas, né? Então, pode ser que seja esse um dos problemas. E aí, da nossa parte como leitor, o que a gente pode fazer para mudar, né, isso, né? Como que a gente pode fazer para mostrar para as editoras, né, para os autores que a gente quer sim livros um pouco mais densos, não precisa ser aquela balela de sempre. E a última questão que eu queria comentar é sobre uma coisa que acontece em alguns livros, e aí eu não vou me colocar só no gênero de young adult, né, de jovem adulto, mas alguns que até acontecem assim para um público mais velho, que é a questão de você ficar indo pro passado e pro futuro sem ter uma necessidade disso. Tipo, esse capítulo eu estou mostrando o presente do personagem, aí o próximo capítulo eu estou mostrando o passado do personagem, sem que ninguém tenha te perguntado sobre o passado dele. Eu tô lendo também o Espadachim de Carvão, do Afonso Solano, e eu acho que é legal trazer aqui, porque aquele livro, eu acho que é um dos livros que fazem muito bem esse uso do passado e do futuro. Por mais que eu ache que ele exagera um pouco de todo o capítulo você ter essa troca, mas pelo menos todo capítulo tem um gancho. Agora que eu consegui ler um pouco mais à frente dele, né? Mas no começo eu tinha achado que ficava trocando muito. Mas depois eu comecei a perceber que as coisas vão se enganchando, o presente com o passado, e aí vai te dando algumas explicações. E ele também é um livro que eu acho que é muito bom porque ele tem essas questões sutis, tá? Eu não vou falar muito dele aqui, porque também vai ter review aqui no canal. Esses dois livros que eu comentei bastante, tanto do Eduardo Spor quanto do Afonso Solano, são dois livros brasileiros, então se você quiser dar uma olhada aí, Os Herdeiros de Atlanta, né, Os Filhos do Éden e O Espadachim de Carvão, dá uma olhada, dá uma procurada, que vale muito a pena aí fortalecer a indústria brasileira. E então essa questão do presente e do passado, né, eu acho que poderia ser melhor utilizada com essas questões do gancho, né? Então, por exemplo, se você quer contar o passado de um personagem, por que você não faz um evento traumático que também estava no passado daquele personagem, sabe? Ou que tem alguma relação. Isso faz com que a gente não perca o nosso raciocínio. Então, uma coisa que eu sinto que muitos escritores pecam nesse aspecto é manter a continuidade da história, tá? E isso não é só pros livros que eu tô citando aqui de jovem adulto, mas vários livros às vezes eu me pego nessa questão, e comenta aí embaixo também se você já teve isso, de você tá lendo um livro e quando muda o capítulo você não sente vontade de continuar lendo, porque não faz mais sentido com aquilo que você tava lendo. Tipo, o autor simplesmente ele começou algo novo, vai começar a contar uma parte nova da história que não tem amarração com aquilo que você tava lendo, e você simplesmente fica, nossa, qual que é o sentido de eu ler esse capítulo, por exemplo? Se aparentemente não tem nenhuma ligação com o que eu tava lendo. Eu acho que, de maneira geral, é isso que eu queria falar. E se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou. Se você achou que eu falei muita abobrinha, deixa aí embaixo também qual que é a sua opinião. E deixa o like, se inscreve. E é isso, um abraço e até a próxima.